Olá, boa noite. Em entrevista exclusiva ao Noticidade, Geraldo Alckmin fala sobre a crise da água em Itu e você vai ver também. Olá, boa noite. Depois de falso sequestro solucionado, pai da jovem que doou o filho pede desculpas em carta. O conteúdo você confere ainda hoje no Noticidade. Há um ano, a cidade de São Roque se tornou o centro da discussão sobre maus tratos a animais. Foi a invasão ao Instituto Royal. A gente mostra agora como estão as investigações que ainda estão em andamento. A Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba ouviu funcionários do Instituto e os ativistas. As investigações correm em segredo de justiça, mas o delegado responsável pelo caso, Dr. Urban Filho, adiantou que as apurações sobre maus tratos contra animais estão próximas do fim. Já as investigações sobre a invasão devem durar mais 30 dias. O Instituto encerrou as atividades na cidade por causa dos protestos. Em outubro de 2013, centenas de ativistas invadiram o prédio e resgataram 178 cães da raça Beagle. Em novembro, 40 pessoas invadiram novamente o Instituto, renderam funcionários e levaram centenas de hamsters e camundongos. A discussão sobre o uso de animais em experimentos ganhou dimensão nacional. No estado de São Paulo, a Lei 777 proíbe o uso de animais para desenvolver cosméticos, produtos de limpeza, higiene e perfumes. A instituição ou estabelecimento que insistir poderá pagar multa de R$1 milhão por animal e o valor poderá dobrar em caso de incidência. Continua internado no Hospital Regional de Sorocaba o homem de 68 anos que ficou ferido após o avião monomotor que pilotava capotar ao aterrissar. O caso foi em Boituva. Um homem de 25 anos que também estava no avião já recebeu alta. Foi entregue no fim da tarde ao pai a criança que mãe forjou o sequestro. O bebê foi encontrado pela DIG de Sorocaba com um casal em Bragança Paulista. Os delegados não têm dúvida. A mulher de 19 anos ofereceu o filho a um casal de Bragança Paulista por livre e espontânea vontade. E para justificar o sumiço ao pai e à família, a jovem mentiu que o bebê foi sequestrado e ela dopada e estuprada. Um dia depois do sumiço, a criança de 1 ano e 8 meses foi encontrada pela polícia com o casal. Eles negociavam com a mãe do bebê há 3 meses por uma rede social. Ao ver a manifestação da mulher de Bragança Paulista num fórum de mulheres que querem ser mãe, ela se dispôs a doar a sua criança. A partir daí elas foram conversando. Todas as perguntas feitas pela mulher de Bragança eram respondidas por ela. Não tem problema nenhum, não vai ter nenhum problema, a minha família não se importa comigo, o pai não quer saber da criança. A cada pergunta que era feita pela mulher de Bragança, ela tinha uma resposta, ainda que fantasiosa, para justificar a entrega da criança. A mãe chegou a inventar que não tinha condições financeiras de criar o filho e queria morar em Brasília. De acordo com a polícia, a entrega foi feita sem nenhum tipo de recompensa. O casal chegou a vir até Sorocaba, mas foi ouvido e liberado em seguida. Nós precisamos notificar o juiz, informar o juiz da comarca de Bragança Paulista sobre o ato dessa mulher, que num primeiro momento para nós não configurou o crime, mas é a justiça que vai decidir o futuro dela. Para tentar justificar a doação do menino, o casal providenciou um documento que teve as assinaturas reconhecidas em cartório, mas de acordo com a polícia não tem validade jurídica. No primeiro momento, juridicamente, esse documento não tem valor. Mas nós entendemos que ele celebra um acordo de vontades. Então, é o juiz que vai analisar essa questão, é o juiz da Infância e Juventude por conta da situação da criança. A mãe do menino vai responder em liberdade por falsa comunicação de crime. E se comprovado que ela vendeu o filho, será acusada por promessa de menor mediante recompensa. Um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 238, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Um absurdo. Olha, agora eu converso com a conselheira de Sorocaba, Juliana Vanessa Marque. O bebê passou a noite no Conselho Tutelar de Sorocaba. Boa noite, obrigada pela participação. No fim da tarde, ela foi entregue ao pai. Por que essa decisão, Juliana? Porque foi uma determinação judicial, né? O bebê passou a noite num abrigo, porque o Conselho Tutelar levou até lá. E nós enviamos ofício à Vara da Infância e Juventude relatando o caso. E no final da tarde o juiz decidiu que a criança seria entregue ao pai. O pai não sabia desse trâmite todo? Segundo o relato dele no Conselho Tutelar, não. Ele foi pego de surpresa com a situação. Agora a criança, quando chegou à noite para vocês, que passou a noite lá, como é que ela estava?
Estava aparentemente bem, não estava assustada, estava um pouco cansada, acho que por conta da viagem, não tinha nenhum sinal de maus tratos, aparentava ser uma criança tranquila e está bem de saúde. É o que choca, né, todo mundo saber justamente isso, uma criança saudável, bonita, e a mãe ter a coragem de fazer com o que fez, né? Qual que é a orientação que vocês dão às mães que estão nesse desespero, a gente não sabe o que passou pela cabeça delas, nós estamos aqui para julgar, mas que querem entregar um filho a alguém, qual que é a orientação que o conselho dá? O ECA fala que se uma mãe não quer mais o filho, ela pode entregá-lo espontaneamente a um órgão competente, que seria o Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e Juventude, e ela não vai sofrer nenhuma punição por conta disso. Ela vai sofrer alguma punição se ela abandonar ou colocar a vida dessa criança em risco. Se entregar ao Conselho Tutelar... Exatamente, nós vamos fazer todos os encaminhamentos, encaminhar para um abrigo, oficiar a Vara da Infância e Juventude. E é para adoção. Essa criança vai ser encaminhada à adoção. Agora, parece que não é tão assim, anormal o abandono. Hoje vocês registraram mais um caso de abandono? Isso. Quanto tempo a criança? A mesma idade do Ícaro, 1 ano e meio. Essa é uma realidade da região? Infelizmente é. Mas fica a dica para as mães também, a prevenção, né? Os anticoncepcionais, o sexo seguro. Com certeza. Porque os jovens acabam tendo atitudes que depois não pensam nas consequências, né? É importante o planejamento familiar, né? Ter um filho quando tem a certeza que é o momento certo. E a criança, futuramente, mesmo o Ícaro, pode ter algum dano psicológico? Provavelmente sim, né? Por conta desse abandono, ainda que por pouco tempo, dessa repercussão social, né? Da família que ficou muito abalada emocionalmente com tudo que aconteceu. Provavelmente sim. Falando na família, Juliana, nós recebemos aqui a carta do avô da criança, né? O avô materno, ou seja, o pai da moça que abandonou o filho. Agora eu vou ler essa carta que ele fez questão de enviar à nossa redação. Ele diz o seguinte, abre aspas, eu como pai fiquei sem chão, chocado, chateado de ter uma filha que cuidei com muito amor e carinho, que estava passando por um surto psicótico de fraqueza, impotência, inferioridade, que pensava em não conseguir vencer na vida, de não poder dar o que o filho precisasse. Sem querer enxergar que estava ao seu lado os avós, paternos e maternos, os familiares e amigos, dando todo o suporte necessário. A minha filha vai passar por tratamento psicológico sim, mas fui criado da moda antiga e dei uma boa lição, ela não escapou. Peço desculpa a todos que diretamente e indiretamente nos apoiou, orando, divulgando, dedicou seu tempo pela causa. Os familiares e amigos, pessoas que não conheço, dos meios de comunicação, redes sociais, imprensa, enfim, a todos e que Deus me dê forças agora. Fecha aspas. Eu queria dizer ao senhor que enviou essa carta, um pai, que é uma lição de vida no momento tão, assim, cuidadoso, né? Isso mostra uma família que poderia ter, sim, esse apoio, essa menina, e que uma atitude dela de adolescência acabou causando esse transtorno na família. Mas esse motivo de correção é necessário. Se todas as famílias corrigissem, colocassem limites, aí seria diferente. Né, Juliana? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.